eu não quero que você adoeça. Mais de 80% do meu tempo como terapeuta holístico, eu estou aqui no canal oferecendo conteúdos grátis, dicas e orientações para ajudar você a não adoecer. Através de uma boa orientação alimentar e, sobretudo, cuidando dos pensamentos, sentimentos e emoções. O meu interesse real é investir em qualidade de vida, investir que todos os meus seguidores tenham a opção de construir uma qualidade de vida tão boa que possam realmente ultrapassar os 100 anos e possam sonhar, como é o meu caso, que eu sonho e desejo realmente ultrapassar os 100 anos, e o que eu falo sempre aqui é de viver até os 140 anos. Pode até ser que eu não chegue aos 140 anos, aos 120, mas com os cuidados que eu tenho desenvolvido comigo e que eu tenho passado para todos que me acompanham, a gente pode viver o dia de hoje com muito mais qualidade de vida. E como eu sempre digo aqui, e quando a morte chegar, que seja apenas entortar o pescoço como um passarinho e descansar sem dar trabalho para ninguém, sem sofrer e sem fazer ninguém sofrer. Este é o objetivo deste trabalho aqui, é o objetivo deste canal e é o que eu gostaria realmente de ajudar você. E hoje, na nossa reflexão, também baseada na Voz da Madrugada, a gente vai aprender um pouquinho mais através da inteligência espiritual com a leitura desse texto curtinho que vamos fazer juntos agora. Ter plena confiança na fonte criadora não é cruzar os braços à espera dos milagres, alma querida. É agir com dedicação, sem se prender aos resultados. Ação e confiança. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Nesse momento eu aproveito para agradecer a todos que me acompanham por aqui, aqueles que deixam o seu generoso like, porque isso ajuda bastante, aqueles que compartilham a mensagem, porque ajuda a chegar a mais pessoas, aqueles que comentam lá no canal do YouTube, também no WhatsApp. A minha gratidão a você que contribui com todas essas pequenas ações, mas que têm um grande valor. Vou contar uma história bobinha para vocês. Até já contei essa história em algum vídeo antigo por aí, porque eu acho essa história muito relevante para o assunto que nós vamos conversar hoje. Quando eu estava no seminário, na faculdade de teologia, era no internato, nas férias a gente saía para trabalhar, para ganhar o dinheiro para voltar para o internato. Se não ganhasse o dinheiro, não voltava. E o trabalho que a gente fazia era vender livros de porta em porta. E eu me lembro que uma vez eu estava com um grupo de estudantes na cidade de Maceió. E tinha um estudante que era, assim, o espiritual do grupo. Ele era, na época, o mais velho do grupo, devia ter aí uns 30 e poucos anos, e os outros todos, inclusive eu, abaixo de 25, acho que eu tinha 22 anos, mais ou menos. E aquele rapaz, ele vivia tortinho assim com a Bíblia e cantava o tempo inteiro e fazia orações. E logo nos primeiros dias que a gente chegou ali, começou a acontecer uma coisa que no começo eu fiquei até um pouco com inveja. Porque a gente se arrumava para sair 7 horas, já estava todo mundo pronto, a gente já fazia ali o de jejum e fazia ali uma prece e saía para trabalhar. E ele continuava lá com a Bíblia e orando. E aí a gente dizia, e aí, irmão, você não vai sair para trabalho hoje? E ele dizia assim, o Senhor proverá. Eu vou estar aqui de joelhos, genuflexo, clamando ao Senhor, porque o Senhor proverá. E ali ele ficava e a gente saía. De tarde, quando a gente voltava, a gente já vinha naquela ansiedade para saber como é que foi o dia de cada um, se vendeu, se não vendeu, como é que foi. E a gente encontrava ele lá do mesmo jeito. Às vezes a gente chegava, ele estava de joelho, com a Bíblia encostada assim e orando. E assim ele ficou a primeira semana, a segunda semana. E todo mundo com as dificuldades próprias, mas todo mundo vendendo, todo mundo contando história e ele ali. E sem vender absolutamente nada. E o certo é que depois de um certo tempo ele começou a sair também, mas já estava atrasado. E aquele ano ele não conseguiu voltar para o internato porque não conseguiu fazer o estipêndio. Este caso dele foi um caso assim bem exagerado, mas este é um grande erro que nós cometemos, quando a gente apenas confia. Ele confiava, mas ele pensava que o fato de fazer as orações, de ficar ali estudando a Bíblia, ia fazer alguém sair lá de onde estava, bater na porta, é aqui que tem uma pessoa vendendo um livro, eu quero comprar o livro. Ninguém foi. E ele não fez venda nenhuma enquanto não saiu para a rua. Então este é o primeiro erro que muitas pessoas cometem quando apenas confiam e não faz o que precisa ser feito. Aí você pode estar pensando, mas Onildo,
Será que tem alguém assim ainda? Será que existe pessoas assim? Você não tem ideia da quantidade de pessoas que fazem isso a vida inteira. Tem desejos, tem sonhos, quer até ter uma vida melhor, quer até ter uma casa melhor, quer até ter mais conhecimento, mais cultura, alguma habilidade nova, só que não se movimenta e fica só na oração, na prece e na confiança. E você observa que a pessoa não está fazendo nada de diferente além de falar aquilo. Passa um ano, passa 2, passa 5. Você encontra a pessoa e a pessoa está ali, do mesmo jeito e dizendo a mesma coisa, tendo os mesmos sonhos, confiando do mesmo jeito, mas sem fazer o que precisa ser feito. Conhece alguém assim? Você já saiu dessa situação? Você ainda está vivendo essa situação? Eu quero dizer para você que isso adoece. Porque a pessoa vai se sentindo frustrada e chega um momento que essa pessoa perde a própria fé. E aí, sem fé, sem conhecimento, sem habilidade, ela acaba se conformando com a situação e passa, além de tudo, a viver os queixumes, as reclamações. Então, o que a Voz da Madrugada está trazendo para a nossa reflexão de hoje é que confiar plenamente na fonte criadora não é sentar e ficar orando, rezando, cantando, esperando o milagre. Isso não funciona. Isso pode, mais tarde, adoecer a pessoa. Mas tem mais 2 erros que a gente comete em relação a essa coisa de confiar, e eles são muito importantes. O terceiro, eu acho que é o mais importante de todos. Mas eu quero interromper um pouquinho aqui só para lembrar que as inscrições para a jornada de ansiedade, que vai começar no dia 12 de abril, daqui a poucos dias, hoje nós já estamos no dia 5 de abril. No dia 12, vamos começar a nossa jornada de 7 dias, com lives às 7 horas da manhã, vão ficar gravadas, você pode assistir a hora que você quiser. Nessas lives nós vamos ter tratamentos online, ao vivo, para ansiedade e para depressão. Tratamentos holísticos com o toque da tigela tibetana, com a modificação da água para você beber como remédio. Nós vamos ter tarefas para você fazer em casa, tarefas transformadoras, simples, fáceis de praticar, que você vai colocar em prática sem dúvida nenhuma e vai ajudar o seu processo de cura da ansiedade e depressão com os tratamentos que você já vem fazendo, vão dar mais resultados e você vai se livrar disso com muito mais rapidez. O valor do investimento até hoje, dia 5, hoje é o último dia desse valor para todos, é R$90. É simbólico. A partir de amanhã vai continuar ainda sendo um valor mínimo, R$193 a partir de amanhã. Agora, para quem já é aluno, para quem já fez outras jornadas, o valor vai continuar sendo R$90 até o dia de começar sem nenhum problema. E eu quero dizer para você que já é aluno, para você que já é jornadeiro, se você não tiver o dinheiro para pagar até o dia 12, não tem problema. Faça a sua inscrição, pague durante a jornada, pague depois da jornada. Estamos em casa. O foco aqui é você se livrar das doenças que tem e você não adoecer mais. Então clique no link que está aí na descrição do vídeo, faça já a sua inscrição e a gente se encontra no dia 12 para essa jornada de transformação. O segundo erro que nós cometemos é o erro de não confiar. Quando a gente não confia também no universo, quando a gente não confia também na fonte criadora, a gente também corre um risco de estresse. É aquela pessoa totalmente negativa. Ela até está agindo, mas ela diz, mas eu já sei que vai dar tudo errado. Nunca deu certo. Nunca dá certo para mim. Esse negócio de universo, isso não funciona. Deus, que nada. Não existe isso. A gente faz, não dá certo. É tudo muito difícil. Já viram pessoas assim? Como se você olhasse assim e realmente não vê futuro. Não tem esperança. Então esse é um outro erro. Agir sem confiar. E o terceiro erro que nós cometemos em relação a essa coisa da confiança é quando você planeja, você até age, tem atitude, mas coloca todo o seu foco lá no resultado. Você só está pensando no resultado. Já viu pessoas assim? Pessoas que arrumam emprego. Está desempregado há um bom tempo, arruma um emprego. E aí já começa a gastar no cartão de crédito, já começa a fazer dívida. Quando chega o final do mês, que ele vai receber o primeiro salário, ele já não tem mais nada para receber. O que recebe já vai tudo para as dívidas. Por que que isso é tão ruim? Porque isso adoece. Porque o estresse vai continuar. E você realmente está exposto a um risco muito grande de adoecer. Quando você até confia, até age, mas você foca, coloca o seu foco no resultado. Um outro problema de colocar o foco no resultado, que eu experimentei naquela época que eu era vendedor de livros.
Até que um professor falou uma coisa que realmente mudou a minha vida completamente em relação à expectativa de resultados. Eu estava numa cidade na Paraíba chamada Guarabira e eu estava lá vendendo livros de porta em porta. E eu tinha uma meta, eu precisava de ganhar naquela época um determinado valor. Eu não me lembro quanto era, mas não era um valor muito pequeno. Porque eu estava querendo comprar um carro. E faltava lá um recurso, e para eu comprar o carro eu precisava de ganhar aquele recurso dentro daqueles dias que eu tinha para vender livro de porta em porta. Então quando eu chegava no cliente que começava a mostrar o meu livro, e que eu percebia que a venda não ia acontecer, eu já começava a sentir mal. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar aquele carro? Como é que eu vou comprar aquele carro? Como é que eu vou arranjar esse dinheiro? Dali para frente eu já não pensava mais na oferta de venda. Eu já estava sofrendo com o não que aquele cliente iria me dar. Isso era terrível. E eu chegava no fim do dia, às vezes até fazia algumas vendas, mas chegava ao fim do dia num cansaço, num estresse, num sofrimento. E ia dormir e quando o dia amanhecia no outro dia eu já pensava, lá vem de novo, ai meu Deus. E aí saí de novo, bate numa porta, a pessoa não compra, bate na outra, a pessoa não compra. No terceiro que não compra, você já está apavorado. Meu Deus do céu, e o carro? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou levantar esse dinheiro? Então, eu estava trabalhando focado no resultado. Aí chegou lá um professor, um assistente de vendas, e eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele disse, Nildo, se você não mudar isso, você vai pirar. O seu trabalho todo dia não é vender. Esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é sair todos os dias e oferecer para 20 pessoas. Bem feita a oferta, bem planejada, bem executada. Esse é o seu trabalho. Se você terminar o dia e tiver cumprido esse objetivo, maravilha, você cumpriu o objetivo. E saia sabendo que dessas 20 apresentações, você vai receber muito mais não do que sim. Então, foca no seu trabalho e não na venda, não no resultado. Eu demorei um pouquinho para transformar isso em prática, mas na hora que eu transformei isso em prática, tudo fluiu. Porque realmente eu tirei aquele peso. Eu tenho que vender. Não, eu tenho que fazer 20 ofertas as melhores possíveis. Eu tenho que encantar 20 pessoas. Se vai vender ou não vai vender, isso não é o meu desafio para o dia de hoje. Isso ficou maravilhoso e a partir daí eu passei a ser um vendedor de sucesso. Então o texto da Voz da Madrugada hoje está nos ensinando isso. Ter plena confiança na fonte criadora não é cruzar os braços e esperar um milagre. Não vai funcionar. Esse é um erro. O outro erro é você confiar e começar a gastar por conta. O outro erro é você focar no resultado e não na tarefa. Faça a tarefa bem feita e confia na fonte criadora. Confia no universo. Que o resultado que tiver de vir, virá. Você faz o seu melhor, o universo faz a parte dele. É isso. E eu queria muito que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, se você já passou por isso. Se por acaso você está passando por isso, por alguma desses erros que a gente comete. Se você achou que faz sentido para você, então comente aí nos comentários. Pode mandar também uma mensagem lá no WhatsApp se você já tem. Tem 2 links aí na descrição do vídeo. Um deles é para você receber a Voz da Madrugada grátis todos os dias. E o outro é para você fazer a inscrição para a jornada que começa dia 12. Fique à vontade para clicar nesses 2 links. Muito obrigado pela sua presença. A minha bênção para você. E eu espero você amanhã na hora do comentário da Voz da Madrugada.